Olá a todas. Olá, muito buenas tardes a todas. Vou gravar aqui um vídeo muito rápido, contestando algumas perguntas que muitas das vezes surgem na cabeça de um, não? Há muitas pessoas que não estão concorrendo a nenhuma instituição e estão buscando onde puedo buscar a Deus, onde ir. Mira, o que a palavra de Deus disse sobre isso, sobre buscar a Deus, onde uno deve ir para buscar a Deus. Primeiro que nada, já em São Juan, no livro de São Juan, no capítulo 4, nos conta que um dia o Senhor Jesus se encontra com uma mulher samaritana, aquela a la qual ele pede um pouco de água, se acorda? Bueno, e allí ele se revela que essa mulher, se ela supiera quem era que ele pediria, que ele estava pedindo água, de certo, ella lhe pediria, porque ele sim tinha el água de la vida. Bueno, luego esta mulher lhe hace uma pergunta ao Senhor Jesus. Ela era também uma religiosa, ela também fazia parte de los hijos de Abraão. É uma questão política aí que havia entre os samaritanos e os judeus que não se levavam e tal. E ela pergunta no capítulo 4 do livro de São Juan, versículo 19, diz: Senhor, me parece que tu eres profeta. Nossos padres adoraram neste monte, onde eles estavam. E vosotros decís que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando eu já digo vosotros, eu já estava dizendo de los judíos, de uma forma general, não? Porque Jesus nunca havia dito tal coisa, mas já lo dijo de uma forma general, que os padres de ellos, seus antepassados, adoraram allí onde eles estavam. Pero os judíos dizem que é em Jerusalém. E Jesus lhe dijo: Mujer, créeme, que a hora viene quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis al Padre. Vosotros adorais lo que não sabeis, nós outros adoramos lo que sabemos, porque a salvação vem entre os judeus. Mas a hora viene e a hora és quando os verdadeiros adoradores adorarão al Padre em espírito e em verdade, porque também o Padre tales adoradores busca que lo adore. Deus é espírito, e os que lhe adoram em espírito, em verdade, é necessário que lo adorem. Então, que foi o que Jesus contestou a ela? Mulher, mira, nem aqui, nem allí em Jerusalém. A questão não é o lugar onde uno vai adorar a Deus, que faz a diferença. É como uno lo vai adorar. E ele ensina em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade. Exagir em tua intimidade, não importa de onde seja. ¿Acaso nosso Deus é tão pequeno que se limita apenas a escuchar a oração em um determinado lugar? Seja neste monte, seja já em Jerusalém, seja já na instituição A, B, C? Será? Pense se o Deus que você busca é um Deus tão pequeno e tão limitado dessa maneira. Há pessoas que dizem: você tem que buscar a Deus aqui, porque Deus está aqui. E é o que mais o Senhor Jesus disse que haveria. E ele disse: não lo creas, dirão, o Cristo está aqui, o Cristo está allí, mas não lo creas, porque Deus não é limitado. Houve uma vez que o Senhor Jesus, já no livro de São Mateus, ele orientou sobre a oração, sobre orar. E ele disse assim, no capítulo 6 de São Mateus, a partir do 5. E quando ores, não seas como os hipócritas, porque eles amam el orar em pé em las sinagogas,
Sinagoga era uma instituição religiosa, que as pessoas se reuniam para escutar a palavra e orar, não? Então, ele disse, quando ores, não seas como os hipócritas, porque eles amam el orar em pé em las sinagogas e em las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De certo digo que já tienes sua recompensa. Mas tu, quando ores, entra em tu aposento e cerrada a porta, ora tu Padre que está em secreto. E tu Padre que vem no secreto te recompensará em público. Vês? Então, ele poderia haver simplesmente dito, quando vajas à sinagoga, não seas hipócrita. Ore e agir com sinceridade. Mas ele orientou, quando tu ores, não se limite, é como se não se limite a um lugar. Dentro de tu quarto, você pode cerrar-se e agir, ser sincera com Deus. E agir, falar com Deus. E somente tu e ele. Nadie vai ver, nadie sabe, nadie conhece, nadie precisa ver tus lágrimas caindo, tu voz clamando. Nadie precisa escutar, somente tu e tu Padre que te vê em secreto, em lo secreto. E em público ele te recompensará. Quando venga a tua resposta, todos vão ver. Pero la cuestión aquí es ¿dónde buscar a Dios? ¿En qué lugar? ¿En qué iglesia? ¿En qué institución? ¿En qué? No, entenda, la iglesia somos nosotros. El altar de Deus está dentro de uno. Es allí donde Deus desea habitar, es allí donde Deus desea actuar, orientar-nos, sabe? Guiar nossas vidas. Então, não se limite. Quando o Senhor Jesus começou a ensinar essas coisas, ele escandalizava a muitas pessoas, principalmente pessoas religiosas que adoravam o templo, que adoravam, quando eu já digo em Jerusalém, já estava falando do templo, porque o templo estava em Jerusalém. E os judeus creiam que era allí no templo onde uno deveria adorar a Deus. Era de isso que ele estava falando. E Jesus disse, mira, não vai quedar pedra sobre pedra desse templo. Isso escandalizava muita gente, porque como não vai quedar pedra sobre pedra, se esse é o lugar sagrado, se esse lugar santíssimo, é o único lugar onde tem que buscar a Deus vivo. Mas não era assim, e não é assim. Então, quando Jesus ele começou a predicar, a ensinar, ele escandalizou a muita gente. A muita gente. Incluso a alguns homens que se diziam ser seus discípulos, não? Que eu havia marcado aqui, isso aqui é a lapiseira. E uma vez, eles escandalizados, eles não queriam deixar, e Jesus pergunta a seus discípulos, acaso se eles também queriam deixá-lo? Deixa-me ver se eu encontro novamente, porque eu saquei aqui a lapiseira que havia marcado, porque a resposta de Pedro é muito, muito interessante a isto. Isso é o que muita gente se olvida, não? Deixa-me buscar aqui, só um momentito. Aonde iremos, disse Pedro? Só tu tens a palavra. Em São João 6, 68, exatamente. São João 6, 68. Vamos a ler juntas aqui, no que disse. Mira. Então, todos se escandalizaram e Jesus lhe pergunta a Pedro, não? A ellos, a los 12. Quereis acaso iros também vós outros? E Pedro lhe respondeu Simão Pedro, Senhor, a quem iremos? Tu tienes a palavra de vida eterna. Então, quando você se pergunta, aonde ir a buscar a Deus?
Aonde iremos? Porque eu me decepcionei com essa instituição, com esse sacerdote, com esse servo, com aquela pessoa, porque eu vi injustiça aqui, porque eu vi agir, porque não sei o quê. Não sei aonde ir, aonde iremos? Aonde Pedro disse a Jesus. E Jesus disse, aonde encontrá-lo? Não? Ele disse. Ele não orientou a nadie, mirem, barrem a Jerusalém, vajam ao templo e allí busquem a Deus, allí vocês vão encontrar a Deus. Ou a mulher samaritana disse, sim, é certo, é allí mesmo que tem que buscar a Deus. Não, ele repreendeu a ela também, disse, não é aqui, não é allí. Os verdadeiros adoradores buscarão a Deus em espírito. Então, é em espírito, e seja onde seja, seja em seu quarto, seja na praça, seja no teto, seja onde seja, você é livre para falar com Deus e para ter sua intimidade com Deus, para buscar a Deus. Mira o céu, não há um lugar, sabe, mais precioso de que você pode buscar a Deus quando você abre sua ventana e mira ao céu, quando você pode subir ao teto de sua casa, se é seguro, e falar com Deus assim, livremente, e falar com Deus. Agir e no secreto, Deus te vai escutar. Tenha paz, porque o Senhor Jesus, ele rompeu, ele rasgou o velo que separava o homem de Deus. E foi de arriba hacia abaixo, para não haver nenhuma dúvida de que haya sido um homem que lo rompeu de abaixo para arriba, não foi de arriba para abaixo. Para que tivéssemos esse acesso direto a Deus, sem intercessão humana, sem um ritual de um lugar, não, é assim, crendo que Ele está, que Ele te escuta, que Ele te atende. Amém? Então, que Deus me las bendiga muitíssimo e hasta pronto.